Quero convidar os queridos irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto da palavra do Senhor que ministraremos nesta noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 de Lucas. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Lucas 5, versículo 1 a 11. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E o Espírito Santo do Senhor, que falava àquelas multidões, fale ao coração de cada um dos queridos também nesta noite. Meus amados irmãos, pela graça de Deus, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem vivido um tempo de despertar de vocação missionária. E a igreja tem investido na manutenção e no envio de missionários. A nossa agência presbiteriana de missões transculturais, hoje ela está com 270 missionários no campo em 42 países. Nos 6 continentes. A nossa junta de missões nacionais, ela está nos nossos 26 estados e no Distrito Federal. Contando aí, hoje, com por volta de 1.588 municípios do nosso país, do total de municípios que temos no Brasil, de 5.562 com igrejas. E contando com mais, ou quase na realidade, não chegou ainda, 5.000 pastores na igreja, por volta de 4.000 e poucas igrejas e congregações. Louvado seja Deus por esse despertar dessas vocações missionárias, e ainda temos mais de 200 missionários sendo preparados pela APMT para serem enviados para outros países. Mas, infelizmente, em contrapartida a tudo isso, quanto à questão da Igreja Nacional, nós temos tido uma crise missionária na igreja local. Como isso pode acontecer? Como nós enxergamos, a nível nacional, o avanço e o investimento da igreja, e quando nós olhamos a igreja local, as pessoas estão deixando de falar de Jesus, de pregar o Evangelho a outras que estão do seu lado.
Quando nós olhamos os evangelhos e vemos a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus fosse, ele sempre arrastava multidões, e aqui, nesse episódio, não era diferente. A mensagem dele era profunda, a mensagem dele surpreendia, era diferente de tantos outros profetas que ali se levantavam naquele período, e como tinham. A mensagem dele era completamente diferente dos líderes religiosos de então, daqueles que guiavam o povo judeu. Mas nesse episódio diz que Jesus está andando e uma multidão seguia. Ele encontra na praia ali alguns pescadores que já tinham voltado da sua pesca, não tinham pegado nada, já estavam lavando as suas redes. E o que Jesus diz então, chega para Pedro e diz: afasta um pouco esse barco aqui. E Jesus costumava usar muitos barcos ali próximo, principalmente no Mar da Galileia, para pregar às pessoas. Ele usava barcos como púlpitos. Ele ficava afastado um pouco da margem, e as pessoas e a multidão ali à margem da água ouvia a pregação do Senhor Jesus Cristo. Isso é estratégia também acústica, sabiam? Porque vinha vento, normalmente, do mar, que é um lago, nada mais do que isso, mas venta muito ali. E lançava a voz de Jesus para a multidão. Mas nesse momento aqui, Jesus Cristo, antes dele pregar para aquela multidão, ele volta para aqueles pescadores e diz: lança aí a rede. Mas eles ficam intrigados com aquela atitude de Jesus, ou aquela ordem de Jesus, porque, primeiro, a margem não tem muito peixe. Normalmente se vai em alto mar, no meio de uma lagoa, onde os cardumes se concentram para a rede pegar os peixes. Ele diz: se nós já fomos até o meio, passamos um tempo pescando, lançamos a rede várias vezes e nada saiu, imagine aqui, Jesus. Eu acho que Jesus não entende absolutamente nada de pesca. Certamente passou isso na cabeça de Pedro, Tiago, que eram pescadores profissionais, que viviam da pesca, trabalhavam com a pesca. E então, eles não duvidam, porque era Jesus que estava ordenando, e sob a palavra de Cristo eles lançam. Mas diz que algo extraordinário acontece. Que quando eles vão puxar a rede, eu não sei quantos de vocês conhecem uma rede de pesca, uma tarrafa, que é lançada na água e ela abraça a água e vai fechando a parte de baixo, e tudo que está naquela área é preso nela. Então é puxada essa rede. E diz que eles começam a puxar e não aguentam. E diz que só não aguenta que o barco começa a pender, quase a naufragar. Tamanho peso, o barco não sustentava. Eles pedem ajuda para outro barco que está próximo, para ali recolher aqueles peixes. Meus amados irmãos, Jesus Cristo aqui, ele queria trazer o ensino para aqueles homens, mais do que técnicas de pescaria. Lagosta, um bagre, um salmão, mais do que pescar simples peixes. O que Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens, que eles se tornariam algo muito maior do que eles até aquele momento estavam fazendo. Eles seriam muito mais significativos. Eles teriam muito mais importância no que eles fariam do que até aquele momento que eles estavam fazendo. Por isso, Jesus estava ensinando aqueles homens como eles seriam pescadores, não de peixes, mas de homens. Todo quarto domingo nós temos um momento de consagração da oferta missionária, onde nós lembramos dos nossos missionários, não somente nas nossas orações, como também nas ofertas, para que eles continuem levando o Evangelho adiante.
Nada melhor do que trazer uma mensagem à igreja, para que a igreja compreenda que não somente Pedro, não somente Tiago, não somente João, não somente Paulo, não somente missionários, evangelistas e pastores foram chamados para serem pescadores. Jesus então ensina ali um trabalho importantíssimo de pregar o evangelho ao mundo e que não terminou com esses apóstolos. Um trabalho essencial para a vida da igreja, que não acabou com a morte do último apóstolo, que não acabou com a ressurreição de Jesus, que não acabou na igreja primitiva, mas quando Jesus dá a sua ordem, ele o dá para todos os seus discípulos. E nesse texto, então, ele nos ensina como sermos pescadores de homens. Como sermos pescadores de homens. E usando essa figura de pescador e esses elementos, eu quero trazer esta verdade para os queridos irmãos nesta noite. Meus amados irmãos, para sermos pescadores de homens, em primeiro lugar nós precisamos entender que a pesca se faz com rede, não com isca e anzol. No versículo 4 a 6, fala aqui e mostra muito bem, quando ele fala para Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Meus amados irmãos, muitas pessoas praticam a pregação do Evangelho, ou exercem a pregação do Evangelho, como se fossem pescadores com anzóis, com iscas. Preparam uma isca bem saborosa para atrair o maior número de peixes, ou pessoas, ou homens. E quando eles conseguem enfiar o anzol na boca dessas pessoas, eles prendem, eles seguram, eles oprimem e dificilmente se despreendem destes anzóis. Mas é interessante que, pela graça de Deus, alguns percebem a cilada e se despreendem desses anzóis. Alguns saem feridos, inclusive. Alguns não querem entrar noutra igreja. Alguns ficam decepcionados com o Evangelho. Alguns ficam decepcionados até com Deus, porque o anzol anterior feriu, a opressão anterior feriu. Quantas pessoas usam como isca riquezas, bênçãos, cura, libertação? Quantas pessoas buscam igrejas que são exploradas nos seus dízimos, nas ofertas, financeiramente? Outros oferecem cultos de descarrego, de problemas e de enfermidades, de possessão demoníaca. Muitos ainda dizem ser os únicos que entendem a verdade da Bíblia e que todo o resto está errado. Então é aqui que você vai encontrar a verdade, muitos dizem. Com tanta isca por aí, ouvir o Evangelho de verdade acaba sendo bem difícil, confuso. Ouvir o Evangelho de verdade parece ser quase que impossível, porque muitos, como Paulo vai dizer, estão procurando essas iscas, ou seja, algo que coce os seus ouvidos e satisfaça a coceira dos seus ouvidos. Muitos querem ouvir isso na realidade. Mas Jesus ensinava a pregação do Evangelho usando a imagem de uma rede. Certa vez, quando o Senhor Jesus Cristo estava falando sobre o reino de Deus, ele disse que o reino de Deus é semelhante a uma rede que, lançada do mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século.
sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Meus amados irmãos, a questão não é atrair pessoas. A questão é levar o evangelho que transforma pessoas, que salva pessoas. E esse evangelho é o evangelho de Cristo, é o evangelho da rede, é o evangelho que a igreja tem que lançar neste mundo. Meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós lançamos a rede, lançamos o evangelho, alguns vão recebê-lo e outros não, por causa da sua própria essência. Aqueles que recebem o evangelho têm na sua essência o Espírito Santo do Senhor e faz escolher o que é bom, o que é saboroso, o que traz vida, o que alimenta. Aqueles que não têm a essência do Espírito Santo vão desprezar. Meus amados, vocês devem conhecer uma ave chamada urubu, não conhece? E sabe muito bem do que ela se alimenta, não sabe? Já foi feito um teste com um urubu. Pegou uma carne de primeira, fresca, intacta, e colocou do outro lado uma podre, cheia de bicho. Qual que ele escolheu? É difícil responder? Não é. Quando nós lançamos o evangelho àqueles que têm a essência de Cristo, eles jamais escolherão a carniça, a carne podre. Eles ouvirão a voz de Cristo e escolherão a vida. Porque o Espírito Santo assim o faz em seus corações. Não adianta pegar a carniça e tentar disfarçar, tentar encher de tempero para atrair as pessoas. Talvez, alguns até pelo cheiro que o tempero tirou daquela coisa imunda, podem se aproximar dela. Mas aqueles que são de Cristo, quando dá a primeira bocada, ele cospe fora. Ele joga no lixo. E ele vai procurar o que lhe é saudável. Não adianta a gente preparar iscas ou arapucas para atrair as pessoas para a igreja. O que nós devemos fazer é lançar a rede. E a rede é o evangelho. O evangelho que alcança aqueles que são do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós, se queremos ser pescadores de homens, não devemos criar estratégias, criar artimanhas e armadilhas para atrair as pessoas. Simplesmente abra a sua boca e pregue o evangelho. Simples. O evangelho, Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Só. Sem interpretação errada. Sem firula. Sem florear nada. Deus nos ama e entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas ele não está morto, ele está vivo porque ele ressuscitou. E como nós lemos no início do culto, e está conosco todos os dias, através do seu Santo Espírito. Não seja negligente, lance a rede. Você foi chamado, você recebeu esta ordem do Senhor Jesus Cristo para lançar a rede. Se você de fato, meu irmão, quer ser um instrumento de Deus, ser um pescador de homem, você precisa entender que a pesca não se faz com isca, mas ela se faz com rede. Uma segunda verdade é que a pesca, ela terá sucesso se for apenas sob a palavra de Jesus Cristo. Não é a palavra de nenhuma outra pessoa, não é a palavra de nenhum outro líder, nenhum outro mestre, nenhum outro livro que não seja a Bíblia. Mas o evangelho, ele só é verdade, aquele evangelho que é saído da palavra do Senhor, que é tirado da palavra, da Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Como os pescadores aprenderam
Cristo é a chave para sermos bem-sucedidos na nossa pregação, na nossa pesca. Sem Ele, nada eles pescaram. Lembram disso? Que eles já estavam desanimados na praia, lavando as suas redes, sem pegar nada. Mas quando Jesus ordena, e sob a palavra de Cristo, sobre a orientação do Senhor Jesus Cristo, eles lançam e então tem uma grande produção de peixe. Uma grande pesca. Não foram por eles, não foi pela técnica que eles tinham, não foi pelo tempo que eles passaram na água, não era pelo barco, não era por causa do tempo que ajudava, a hora, porque eles sabiam de tudo isso, eles tinham experiência, eles eram profissionais na pesca e nada conseguiram fazer. Alguém pode se tornar profissional na palavra do Senhor, pode se tornar um doutor em teologia. Alguém pode estudar a sua vida inteira e debruçar nessa palavra. Não alcançará nenhum coração se não for pela palavra de Cristo. Nunca jamais alcançaremos um coração pela nossa própria palavra, pelo nosso convencimento, pela nossa oratória, pelo nosso bem falar, mas é pela palavra de Cristo. A nossa experiência, as nossas ideias, o nosso plano, as nossas maneiras. Meus amados irmãos, tudo isso tem que estar debaixo da palavra. Tudo que a gente vai fazer é a palavra que é a essência. Nós podemos fazer programas evangelísticos, se a palavra não estiver ali, seremos ineficazes. Jesus dá ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas da minha palavra, que eu vos tenho ensinado, que eu deixei para vocês. Não foi de outra pessoa, não foi de Maomé, não foi de Buda. Foi a palavra que ele ensinou. E é sob esta palavra que nós temos autoridade. E é sob esta palavra que as pessoas se transformam, que os espíritos mudam, que as almas são salvas. Meus amados, quando nós olhamos para o chamado do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, você só está aqui porque você foi chamado pela palavra de Deus. Deus usa os seus instrumentos, a igreja, cada um de vocês o são. Mas não adianta vocês saírem por esse mundo, sair daqui nesta noite desejoso, com o coração ardendo e fervoroso, para sair falando para todo mundo do Senhor Jesus Cristo. Mas se você usar as suas palavras, eles não ouvirão do Senhor Jesus Cristo. Eles não conhecerão o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos alcançados por Cristo por causa da sua palavra. E essa palavra está nas nossas mãos. Meus amados irmãos, quando aquelas pessoas em Pentecostes se converteram, foi porque Pedro pregou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Foi porque Pedro exortou: arrependei-vos cada um de vós. Era a palavra que ali foi pregada, e então o Espírito Santo age transformando aquelas vidas. Muitas são as doutrinas, muitos são os ensinos, muitos querem trazer novidades nos seus ensinos para atrair pessoas, enquanto, se nós queremos atrair as pessoas, é tão simples, é tão fácil a palavra do Senhor. Não precisamos de muita coisa, apenas abrir a nossa boca e falar da palavra do Senhor. Os apóstolos, encorajados, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, depois que Jesus
instrui a eles como eles deveriam fazer, eles encorajados, eles vão por este mundo e cumprem com o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se nós queremos ser pescadores de homens, porque eu quero dizer para você que você foi chamado para isso, você precisa entender que não são com armadilhas ou iscas que nós atrairemos as pessoas ou encheremos a igreja. Não é desse jeito. Não é pela nossa vontade ou pela nossa sabedoria. Mas também, se nós queremos tornar pescadores de homens, uma igreja cheia de pescadores, você precisa entender que para ser pescador precisa de dedicação. Precisa aprender o ofício. Precisa saber como fazer. Uma das coisas que nós percebemos, o Senhor Jesus Cristo, quando diante daqueles homens, o versículo 10 e 11 fala exatamente quem eram aqueles homens. Pedro, mas também o 10 vai dizer Tiago e João, que eram seus sócios, ou seja, eles trabalhavam nessa profissão, e estavam ali ganhando o seu pão pescando. E então o Senhor Jesus Cristo vai dizer, mas eu vou lhes ensinar a ser pescadores de homens. Vocês sabem muito bem ser pescador de peixe. E mesmo assim ainda vão mal, porque vão para a água e não trazem nada. Mas eu vou ensiná-los a ser pescadores de homens, e vocês serão prósperos no que vão fazer, bem-sucedidos no que vão fazer. E então Jesus passa mais de 3 anos com aqueles homens, mostrando como eles deveriam agir. Diz que depois desse episódio, aqueles pescadores deixam ali as redes, deixam os seus barcos e começam a seguir o mestre que lhes ensinaria como se tornar um pescador de homem. E eles ouviram Jesus. Eles perceberam em cada mensagem o que Jesus pregou. Eles foram instruídos, não como Paulo aos pés de Gamaliel, mas aos pés do próprio Senhor Jesus Cristo, eles foram ensinados. Pedro, Tiago, João, todos aqueles que não somente os 12 que foram escolhidos, mas tantos que o seguiam ali, que quando Jesus morreu, estavam reunidos no cenáculo, 120 irmãos, discípulos de Cristo. Dedicação na obra do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós somos chamados por Cristo, você já percebeu que no momento em que você professa a sua fé no Senhor Jesus Cristo, você professa a sua fé não somente para obedecer a Cristo, mas para servi-lo também? Nesse processo de servir ao Senhor Jesus Cristo, você sabe qual é a sua escala de trabalho? Qual é o setor que você vai trabalhar? Porque nós estamos e somos chamados para o reino para trabalhar. E quando nós falamos que para sermos pescadores de homens, precisa de dedicação, eu quero dizer a você, se você quer se tornar um pescador de homem, você precisa deixar a sua profissão atual como principal e se tornar profissionalmente um pescador de homens. Uai, pastor, vou ter que deixar a minha empresa lá e virar pastor também? Missionário agora? Evangelista? Eu não disse isso. Eu disse que você precisa deixar a sua profissão como sendo a mais importante da sua vida e colocar e se tornar um profissional na pescaria de homens. Quando você faz compra no supermercado, você lança a rede? As mulheres, quando vão na manicure, passam lá meia hora, 1 hora na manicure e lança a rede, fazendo o cabelo 3 horas, quando vai pintar, demora 5. Lança a rede. Você, quando vai abastecer o seu carro, você lança a rede?
Você, quando vai passar pelo pedágio, você lança a rede? Você precisa priorizar essa profissão na sua vida, senão a outra não vai dar certo. Você passa 8 horas do dia com 2, 3 colegas de trabalho, você lança a rede? Você senta para almoçar no refeitório e passa meia hora comendo numa mesa com 4, você lança a rede? Se não, você está sendo um péssimo funcionário de Cristo. Um péssimo profissional do reino de Deus. Porque nós fomos chamados, assim como estes homens, nós recebemos uma ordem do Senhor Jesus Cristo, assim como esses seus discípulos, para sermos pescadores de homens. Embaixadores, como Paulo vai dizer, no nome de Cristo, como se Deus exortasse o mundo pelo nosso intermédio. Meus amados irmãos, se todos os cristãos compreendessem de fato qual o propósito do seu chamado, se dedicariam com mais entrega a trabalhar como pescadores de homens. É uma profissão. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário transcultural da APMT, da Junta de Missões, do PMC, que são as nossas organizações missionárias. Você não precisa ser um evangelista, mas você tem que ser um pescador de homens. Você tem que ter essa profissão. Seja um pescador de homens como um professor. Seja um pescador de homens como um pedreiro. Seja um pescador de homens como um eletricista. Seja um pescador de homens como um advogado. Seja um pescador de homens como um médico. Seja um pescador de homens como um empresário. Seja um pescador de homens como. Nós somos chamados para isso. De um lado, nós vemos a nossa Igreja Nacional procurando investir recursos, servos e servas se levantando pelo chamado do Senhor, sendo enviados pela graça de Deus. Por outro lado, nós temos visto os crentes cada vez mais colados nos bancos das igrejas, dizendo assim: não é comigo, essa obrigação não é minha. É dele que está lá na frente. É dele que recebe para isso. É dele que foi chamado para isso. É dele. É dele, é dele. Nós precisamos sair desses bancos, meus amados irmãos. E neste mundo, vocês estão inseridos nele. E têm tido contato diariamente com peixes. Peixes ruins que não dá para se alimentar. Peixes saborosíssimos. Eu já ouvi alguém convidar uma pessoa para vir na igreja, dizendo assim: vamos lá na nossa igreja, lá é legal, lá é bom. Os jovens fazem festa, nossos adolescentes brincam, as crianças também. Não é igual essas igrejas chatas, não. Parece até igreja católica. Batismo é igual, tal. Não adianta dizer isso. Não adianta para chamar vir para a igreja porque tem uma festa, vai ter uma festa maravilhosa, um aniversário que vai bombar lá, vai ter bolo. E a irmã faz um bolo maravilhoso, você precisa ir comer. Não adianta. Nós vamos ter só visitas e visitantes que vêm e vão, e não servos que serão transformados pela palavra. Fale do amor de Deus. Lance a sua rede sob a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas se dedique para isso. Compreenda, a partir de hoje, que a sua primeira profissão neste mundo. Ou por que vocês acham, de fato, que Deus colocou a igreja e deixou essa igreja no mundo? Para quê? Você já pensou? Se não, comece a pensar.
Porque Ele deixou a igreja no mundo com servos profissionais, pescadores de homens. E aí, no tempo vago, Ele nos dá uma profissão, né? Ele nos dá ali uma formação, uns estudos, mas não deixe de assumir essa primeira profissão na sua vida. E você vai ver como Deus vai usá-lo como instrumento de bênção e de salvação. Você vai ver como é gracioso você falar do amor de Jesus Cristo. E as pessoas serem transformadas por este amor. Meus amados irmãos, quero pedir a você que se coloque em pé nesse instante, para que nós possamos louvar ao Senhor. Este louvor é bem conhecido de vocês, nós cantamos bastante quando falamos de evangelização, quando temos trabalhos evangelísticos, quando nós falamos que o tempo está próximo, a seara está branca, mas os trabalhadores têm sido cada vez tão pouco, tão pouco. Mande, Senhor, trabalhadores para essa seara. E que você, meu irmão, seja um desses trabalhadores. Seja um desses profissionais na seara do Senhor. Que você possa ser esse pescador com uma rede na mão e com a palavra do Senhor Jesus Cristo na sua boca. Não hoje, não amanhã, mas por todos os dias. Vamos louvar ao nosso Deus.